O som de sua risada não apenas encheu a sala do tribunal. O coroner Richard Sterling, um homem que possuía metade do horizonte de Chicago, olhou para sua esposa trêmula, Anna, e riu baixinho enquanto ela se levantava para dispensar seu advogado. Ele pensou que já tinha vencido. Ele pensou que ela era apenas a dona de casa quieta que ele controlou por 15 anos. Mas Richard fez um cálculo fatal naquele dia. Ele esqueceu que antes de ela ser mãe, antes de ela ser uma vítima, ela era algo completamente diferente. O que aconteceu em seguida não apenas silenciou sua risada, fez a estenógrafa ofegar e o juiz derrubar seu martelo. Esta é a história do dia em que a presa se tornou o predador. O honorável juiz Harrison P. Miller não era um homem conhecido por sua paciência. Sentado no alto do banco de mogno da sala de tribunal 4B, na Cook County Circuit Court, ele olhou por cima da borda de seus óculos com o cansaço de um homem que tinha visto muitos divórcios e não o suficiente justiça. Senhora Sterling, juiz Miller disse, sua voz arranhando como cascalho. Eu entendo isso corretamente. A senhora deseja dispensar o Sr. Henderson? Estamos 5 minutos dentro das declarações de abertura. Anna Sterling estava sozinha na mesa do réu. Ela vestia um simples terno carvão comprado pronto em uma loja de departamento 3 anos atrás. Ele pendia ligeiramente solto em seu corpo, um testemunho ao peso que ela havia perdido nos últimos 6 meses de inferno. Suas mãos, repousando na mesa de carvalho polido, estavam tremendo, não violentamente, mas com um tremor fino e persistente que ela tentava esconder juntando-as. Do outro lado do corredor, Richard Sterling recostou-se em sua cadeira de couro. Ele era a imagem de poder inatacável. Seu terno era um corte italiano sob medida, azul meia-noite, custando mais do que o primeiro carro de Anna. Ele sussurrou algo para seu advogado, Marcus Thorne, um homem conhecido nos círculos legais de Chicago como o açougueiro. E então Richard o fez. Ele riu. Não foi uma lacuna alta antes. Foi uma risada baixa, desdenhosa, um som molhado com condescendência. Era o som que uma bota faz quando pisa em um inseto. Vossa Excelência, Marcus Thorne levantou-se, alisando sua gravata de seda. Com todo o devido respeito a essa senhora Sterling, este é um caso financeiro complexo envolvendo ativos na casa dos 9 dígitos. Se ela dispensar seu conselho agora, ela está essencialmente perdendo sua defesa. Meu cliente, Sr. Sterling, apenas quer finalizar isso para que todos possam seguir em frente. Talvez uma avaliação de saúde mental esteja em ordem antes que ela tome uma decisão tão precipitada. Richard sorriu presunçoso, batendo sua caneta tinteiro de ouro contra a mesa. O ritmo era enlouquecedor. Toque, toque, toque. Anna respirou. Ela podia sentir o cheiro de café velho no hálito do Sr. Henderson, enquanto ele se afastava dela, guardando sua pasta. Ele era um advogado nomeado pelo tribunal, sobrecarregado e despreparado, que havia dito a ela naquela mesma manhã para aceitar o acordo. Pegue o condomínio e o estipêndio, Anna, ele havia dito. Richard vai te enterrar se você lutar. Ela olhou para Richard. Por 15 anos, aquele homem havia definido a realidade dela. Ele havia dito a ela o que vestir, com quem falar e o que pensar. Ele havia convencido o mundo de que ele era o filantropo benevolente e ela era a esposa frágil e sortuda. Senhora Sterling, o juiz insistiu, suas sobrancelhas se juntando. Eu preciso de uma resposta. A voz de Anna era apenas um sussurro. Sim, Vossa Excelência. Fale mais alto, por favor. O repórter do tribunal solicitou, dedos pairando sobre a máquina de esteno. Anna fechou os olhos por uma fração de segundo. Ela se lembrou da noite em que Richard a havia trancado para fora de sua cobertura na Lakeshore Drive, na chuva congelante, porque ela havia esquecido de pegar a roupa dele na lavanderia. Ela se lembrou do jeito que ele sorriu quando disse aos amigos deles que ela estava confusa novamente. Ela abriu os olhos, o tremor em suas mãos parou. Sim, Vossa Excelência, Anna disse, sua voz clara, ressoando no teto alto.
Eu estou dispensando o Sr. Henderson. Eu estarei me representando. Richard soltou uma risada mais alta desta vez, balançando a cabeça. Oh, isso é rico! Ele murmurou alto o suficiente para a primeira fila ouvir. Silêncio, Sr. Sterling, juiz Miller estalou, embora ele tenha olhado de volta para Ana com pena. Senhora, eu sou obrigado a avisá-la. A senhora está indo contra um sócio sênior da Vance e Hart. As regras de evidência são estritas. Eu não posso ajudá-la. Se a senhora cometer um limpa-a-garganta erro, a senhora viverá com as consequências. A senhora está absolutamente certa? Eu estou certa. Muito bem, o juiz suspirou, rabiscando em seu bloco de notas. Sr. Henderson, o senhor está dispensado. Senhora Sterling, já que a senhora está agora pro se, a senhora pode entregar sua declaração de abertura. A senhora tem 10 minutos. A sala ficou mortalmente silenciosa. O ar-condicionado zumbiu. Um zumbido baixo de tensão. Richard inclinou-se para Marcus Thorne. Assista a isso, ele sussurrou. Ela não consegue nem pedir o jantar sem me perguntar primeiro. Ela vai desmoronar em 2 minutos. Ana saiu de trás da mesa. Ela não caminhou até o pódio. Em vez disso, ela caminhou em direção à caixa do júri. Embora não houvesse júri, apenas os assentos vazios, pois este era um julgamento sem júri. Ela virou-se para encarar o juiz, então girou para olhar diretamente para Richard. Ela não segurava nada. Sem notas, sem bloco legal, sem água. 15 anos atrás, Ana começou, sua voz firme, possuindo uma estranha cadência melódica que parecia fora do lugar na sala do tribunal estéril. Limpa a garganta. Eu conheci Richard Sterling em uma gala de arrecadação de fundos para as artes caóticas. Ele era charmoso. Ele era ambicioso e ele me disse que queria um parceiro. Marcus Thorne levantou-se parecendo entediado. Objeção, relevância. Estamos aqui para dividir ativos, não para dar um passeio pela pista da memória. Indeferido, juiz Miller disse, inclinando-se para a frente. É uma declaração de abertura, Sr. Thorne. Eu permitirei alguma latitude. Continue, Sra. Sterling. Ele me disse que queria um parceiro, Ana continuou, travando os olhos com Richard. Mas o que ele realmente queria era um cofre. O sorriso de Richard falhou ligeiramente, sua testa franzida. Cofre? Sobre o que ela estava falando? Um cofre para esconder coisas, Ana disse, andando lentamente em direção à mesa do autor. A senhora vê, Vossa Excelência, o Sr. Thorne está certo. Este é um caso financeiro complexo, mas não porque os ativos são difíceis de calcular. É complexo porque eles não existem onde eles dizem que existem. Ela parou a 3 pés de Richard. O cheiro de sua colônia, sândalo e arrogância, cara, flutuou em sua direção. Costumava fazer o coração dela disparar com medo. Agora apenas cheirava podridão. Meu marido está pedindo custódia total de nossos filhos e uma divisão 80-20 dos bens conjugais, alegando que seu negócio, Sterling Dynamics, está atualmente operando com prejuízo devido à volatilidade do mercado. Ele afirma que nossa liquidez é baixa. Ele afirma que eu sou uma gastadora instável. Ela virou-se de volta para o juiz. Mas o Sr. Sterling cometeu um erro crítico. Ele assume que porque eu tenho sido uma mãe dona de casa por uma década, eu parei de ser uma pessoa de intelecto. Ele assume que enquanto ele estava em seu escritório, eu estava meramente pintando minhas unhas ou participando de almoços. Ana caminhou de volta para sua mesa e pegou um único envelope manila grosso. Ela não o abriu. Ela apenas o colocou na beira do banco do juiz com um baque pesado. O Sr. Sterling esqueceu, Ana disse, sua voz caindo uma oitava, tornando-se gelada. Ele esqueceu que antes de eu ser Ana Sterling, eu era Ana Vance. Uma onda de confusão percorreu a sala do tribunal. Juiz Miller congelou. Ele olhou para a papelada em sua frente, então para Ana. Vance. Como em Vance e coração. O rosto de Richard empalideceu. O sangue esvaiu de sua bochecha tão rápido que parecia um golpe físico. Ele agarrou os braços de sua cadeira. Sim, Vossa Excelência, Ana disse.
Meu nome de solteira é Vance. Meu pai fundou a firma que atualmente representa meu marido. Ela apontou um dedo para Marcus Thorne, que agora a estava encarando com a boca ligeiramente aberta. O Sr. Thorne era um associado júnior quando eu estava terminando minha residência em contabilidade forense. Ana revelou que ele provavelmente não se lembra de mim. Eu estava nos arquivos de trás a maior parte do tempo, mas eu me lembro dele. Limpa a garganta. Ela virou-se de volta para Richard. O silêncio na sala era agora sufocante. O ar parecia rarefeito. Limpa-lhe a garganta. Eu não pratiquei lei em 15 anos, Richard, ela disse suavemente, mas eu não perdi minha licença. E eu certamente não perdi minha capacidade de ler um balanço. Objeção. Thorne limpa a garganta, gritou, sua voz falhando. Isto é prejudicial. Ela está se exibindo. Sente-se, Sr. Thorne. Juiz Miller latiu, seus olhos grudados em Ana. Você riu quando eu me levantei. Richard. Ana disse, dando um passo mais perto dele novamente. Você riu porque você pensou que estava lutando contra uma esposa. Mas você não está. Você está lutando contra uma contadora forense que teve acesso ao seu escritório em casa, seu lixo e seus backups de nuvem não criptografados pelos últimos 3 anos. Richard levantou-se, sua cadeira arranhando violentamente contra o chão. Ela está mentindo. Ela está... Sente-se, Sr. Sterling. O Baife deu um passo à frente, mão em seu cinto. Ana não estremeceu. Neste julgamento, Vossa Excelência, eu não apenas provarei que a Sterling Dynamics é lucrativa, eu provarei que Richard tem desviado ativos conjugais para empresas de fachada nas Ilhas Cayman e, mais interessantemente, para uma LLC privada registrada sob o nome de sua amante. O suspiro da galeria foi audível. Mas essa não é a reviravolta, Vossa Excelência, Ana disse, um pequeno e perigoso sorriso tocando seus lábios, a primeira vez que ela havia sorrido em meses. A reviravolta é que eu não apenas encontrei o dinheiro. Ela bateu o envelope Manila no banco do juiz. Eu o movi. Os olhos de Richard arregalaram. Você o quê? Ele sussurrou. Eu o movi, Ana repetiu. Toda vez que você transferiu fundos para o Projeto Azul ou Orion Holdings, eu estava lá, espelhando as transações. Você pensou que estava escondendo o dinheiro de mim. Não, Richard, você estava entregando-o a mim. Ela olhou para o juiz. Declaração de abertura concluída, Vossa Excelência. A sala do tribunal ficou absolutamente silenciosa por 5 segundos completos. Juiz Miller olhou para o envelope, então para Richard Sterling, que parecia estar tendo um evento cardíaco, e finalmente para Ana, que estava ereta, os tremores em suas mãos, completamente desaparecidos. Sr. Thorne, Juiz Miller disse, sua voz excepcionalmente alta. Chame sua primeira testemunha, se o senhor puder. A tensão na sala do Tribunal 4B havia mudado tão violentamente que o ar parecia pressurizado. Marcus Thorne, limpa a garganta, o açougueiro, parecia como se tivesse levado um tapa com um peixe molhado. Ele embaralhou seus papéis, suas mãos traindo um nervosismo que nunca geralmente perfurava sua armadura. Ele se inclinou para sussurrar para Richard. É verdade! Thorne sibilou. Ela é aquela Vance? Richard estava encarando Ana, seus olhos arregalados e imóveis. Eu não sei. Ela nunca fala sobre a família dela. O pai dela morreu anos atrás. Eu pensei que eles estavam afastados. Você idiota, Thorne murmurou. Ele levantou-se abotoando sua jaqueta, tentando recuperar a dominância alfa que geralmente o fazia vencer casos antes do almoço. Vossa Excelência, o autor chama o Sr. Arthur Pimsley para a tribuna. Ana sentou-se calmamente à sua mesa. Ela tirou um bloco de notas fresco de sua bolsa e destampou uma caneta preta simples. Ela escreveu uma palavra: desvio. Arthur Pimsley era o diretor financeiro de Richard, um homem tímido com óculos grossos o suficiente para ver no futuro. Ele bamboleou até a tribuna segurando um lenço. Ele olhou para Richard em busca de tranquilidade. Mas Richard estava muito ocupado olhando para a parte de trás da cabeça de sua esposa.
tentando descobrir quando a mulher que assava pão doce havia se tornado isso. Sr. Pimsley Thorne começou a andar pelo chão. Pode o senhor descrever o estado financeiro atual da Sterling Dynamics? Sim, senhor. Pimsley guinchou. É terrível. A mudança do mercado em microcondutores nos deixou com despesas gerais significativas. Estamos sangrando dinheiro. O Sr. Sterling realmente esqueceu seu salário nos últimos 2 trimestres para manter as luzes acesas. Thorne assentiu solenemente. Então, a alegação de que o Sr. Sterling está escondendo milhões é preposterous, Pimsley disse, ganhando um pouco de confiança. O dinheiro simplesmente não está lá. Os livros razão estão abertos. Estamos quase falidos. Obrigado. Sem mais perguntas. Thorne sentou-se, lançando um olhar presunçoso para Ana. Vamos ver você lidar com um CFO, seus olhos disseram. Ana levantou-se. Ela não apressou. Ela caminhou até o pódio e colocou suas mãos na madeira. Sr. Pimsley, ela disse suavemente. Por quanto tempo o senhor trabalhou para meu marido? 12 anos, Sra. Sterling. E nesses 12 anos o senhor já assinou um documento sem lê-lo? Pimsley zombou. Eu sou um contador público certificado, Sra. Sterling. Eu leio tudo. Bom, Ana disse. Ela pegou um documento de sua mesa. Anexo A, Vossa Excelência. Cópias para o conselho oposto. Ela entregou os papéis ao Baif. Sr. Pimsley, Ana continuou. O senhor reconhece este documento? Pimsley apertou os olhos para o papel. Parece ser uma fatura de aquisição padrão para material de escritório de um fornecedor chamado Apex Logistics. E o valor? $45 mil. Muitos clipes de papel, o senhor não diria, Sr. Pimsley? É uma grande empresa, Ana assentiu. E o senhor sabe quem possui limpa a garganta, a Apex Logistics? Eu assumo que é uma firma de logística. Vire para a página 3, por favor. Pimsley virou a página. Seu rosto ficou cinza. O senhor pode ler o nome do agente registrado para a Apex Logistics? Sr. Pimsley. Pimsley engoliu em seco. Ele olhou para Richard. Richard estava balançando a cabeça ligeiramente, um sutil movimento de calar a boca. Eu não consigo distinguir bem, diz Arthur Pimsley. Ana leu em voz alta. E o endereço listado é 42 Oak Creek Lane. Essa é a casa da sua mãe, não é, Arthur? A sala do tribunal ofegou novamente. Objeção. Thorne disparou. Emboscada. Nós não vimos este documento. Estava na caixa de descoberta que o senhor me enviou, Sr. Thorne. Ana disse friamente, não desviando o olhar da testemunha. Arquivo 404, subpasta. MISC. O senhor o enterrou fundo, mas o senhor me deu. Eu acho que o senhor não pensou que eu olharia na pasta MISC. Juiz Miller inclinou-se para a frente. Acabou. Responda à pergunta, Sr. Pimsley. Deve ser um erro, Pimsley gaguejou. Suor estava perlando em sua testa. Um erro, Ana virou outra página. Eu tenho aqui 12 faturas da Apex Logistics ao longo do último ano, totalizando 1,2 milhão. Todas pagas pela Sterling Dynamics. Todas depositadas em uma conta bancária no First National. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio pairar. E o senhor sabe o que acontece com o dinheiro uma vez que ele atinge essa conta? Arthur. Eu invoco a quinta emenda, Pimsley sussurrou. O senhor não pode invocar a quinta emenda em um julgamento civil de divórcio referente a fundos corporativos que o senhor administrou. Não sem consequências, juiz Miller avisou. Ana não esperou. Ele é transferido dentro de 24 horas para uma conta em nome de RS Private. Ela caminhou até a tribuna de testemunhas, inclinando-se para perto. Arthur, Richard ameaçou demitir o senhor se o senhor não montasse isso? Objeção, boato, especulação. Thorne estava gritando agora. Eu estou dando a ele uma tábua de salvação, Vossa Excelência, Ana disse, sua voz aguda. Porque se ele não responder, ele está olhando para acusações federais de peculato.
Mas se ele estava agindo sob coação de seu CEO, Pimsley quebrou. Ele me fez fazer isso. Pimsley gritou, apontando um dedo trêmulo para Richard. Ele me disse que precisava esconder o fluxo de caixa antes da petição de divórcio. Ele disse que me arruinaria se eu não o fizesse. Richard bateu o punho na mesa. Você ratinho traidor. Ordem. Juiz Miller bateu seu martelo. Sr. Sterling, mais um surto e eu o terei em desacato. Sr. Thorne, controle seu cliente. Ana recuou, sem mais perguntas. Enquanto Pimsley praticamente corria da tribuna, Ana olhou para Richard. Ele não estava mais rindo. Seu rosto era uma máscara de raiva pura, não adulterada. Mas sob a raiva, Ana viu algo que ela nunca tinha visto nele antes. Medo. Mas Ana sabia que as faturas eram apenas o aperitivo. A verdadeira devastação ainda estava por vir. Ela olhou para sua lista de testemunhas. Ela não ia chamar o banqueiro. Ela não ia chamar o contador. Vossa Excelência, Ana disse, a defesa chama. Senhorita Isabella Vane. A cabeça de Richard estalou para a parte de trás da sala do tribunal. As portas duplas se abriram, limpa a garganta. Entrando estava uma mulher em um deslumbrante vestido vermelho, alta, loira e impecavelmente maquiada. Ela era linda. Ela era jovem e ela era a mulher com quem Richard estava dormindo há 2 anos. Mas enquanto Isabella caminhava pelo corredor, ela não olhou para Richard com amor. Ela não olhou para ele com medo. Ela olhou para Ana e piscou. O queixo de Richard caiu. O quê? Ele sussurrou. Ana virou-se para o juiz. Eu acredito que o Sr. Sterling conhece a senhorita Vane, mas o que ele não sabe é que a senhorita Vane e eu temos tomado café toda terça-feira pelos últimos 3 meses. Isabella Vane tomou a tribuna de testemunhas com a graça de uma modelo de passarela e a fria determinação de um carrasco. O vestido vermelho que ela usava era vibrante, um contraste gritante com as paredes bege estéreis da sala do tribunal. Era o mesmo vestido vermelho que Richard havia comprado para ela para o aniversário deles. O aniversário deles, não o dele e de Ana, em Paris 3 meses atrás. Vendo-o agora, Richard sentiu uma onda de náusea. Levante sua mão direita, o Baif instruiu. Isabella jurou dizer a verdade. Ela sentou-se cruzando as pernas e olhou diretamente para Richard. Seus olhos estavam desprovidos da adoração a que ele estava acostumado. Havia apenas aço. Senhorita Vane, Ana começou, de pé perto da mesa de defesa. Ela não se aproximou da tribuna de testemunhas imediatamente. Ela queria a distância para enfatizar a estranheza da dinâmica, a esposa e a amante, unidas através de uma sala de tribunal. Por favor, declare seu relacionamento com o autor, Richard Sterling. Eu fui assistente pessoal dele por 2 anos. Isabella disse, sua voz suave. E sua amante pelos últimos 18 meses. A estenógrafa do tribunal digitou furiosamente. Marcus Thorne não se incomodou em objetar. O caso era inegável. Sua estratégia era claramente pintar Isabella como uma amante amarga e descartada. E durante este tempo, Ana continuou, Richard discutiu seus planos financeiros com a senhora? Frequentemente, Isabella assentiu. Ele gostava de se gabar. Ele me disse que estava matando a fera de fome. Foi assim que ele te chamou, Ana. A fera. Um murmúrio percorreu a galeria. Ana não estremeceu. E como exatamente ele estava matando a fera de fome? Ele estava movendo o capital líquido da Sterling Dynamics e para uma holding chamada Vane Ventures LLC. Ele me disse que a nomeou em minha homenagem como um gesto romântico. Ele disse que era nosso fundo de liberdade para quando ele finalmente se divorciasse de você. Ana caminhou até sua mesa e pegou uma pasta grossa. Vane Ventures LLC. Eu tenho os papéis de incorporação aqui. Senhorita Vane, a senhora está listada como a única proprietária desta empresa? Eu estou. E a senhora estava ciente de que a Vane Ventures LLC comprou uma vila de 4,5 milhões na Toscana em novembro passado? Isabella balançou a cabeça.
Não, eu nunca estive na Toscana. A senhora estava ciente de que a Vane Ventures comprou 2 milhões em títulos ao portador? Não, Ana virou-se para o juiz. Vossa Excelência, Richard Sterling usou a identidade da senhorita Vane para lavar mais de 6 milhões de reais. Ele a montou como o bode expiatório. Se o IRS viesse procurar, eles não encontrariam Richard Sterling. Eles encontrariam Isabella Vane. O rosto de Richard estava roxo. Ele se inclinou para Thorne. Ela assinou os papéis. Ela sabia. Calhe a boca. Thorne sibilou, suor visível em seu lábio superior. Ana olhou de volta para Isabella. Senhorita Vane, quando a senhora percebeu que Richard estava montando? 3 meses atrás, Isabella disse. Quando você me convidou para tomar café. A sala do tribunal ficou silenciosa novamente. Conte ao tribunal o que aconteceu naquela reunião, Ana solicitou. Eu esperava que você gritasse comigo, Isabella admitiu, olhando para suas mãos. Eu esperava que você jogasse uma bebida na minha cara. Em vez disso, você deslizou uma auditoria fiscal pela mesa. Você me mostrou que eu estava enfrentando 15 anos de prisão federal por evasão fiscal por causa das contas que Richard abriu em meu nome. Você não me ameaçou, Ana. Você me ofereceu um advogado. Ana assentiu lentamente. E em troca? Em troca, eu te dei os códigos de acesso, Isabella disse, levantando seu queixo. O dongle de autenticação de 2 fatores para as contas das Ilhas Cayman. Richard o mantinha no cofre em seu apartamento na cidade. Ele pensou que eu não sabia a combinação, mas ele usa a mesma combinação para tudo. 0418. Richard ofegou audivelmente. 5418, o aniversário dele. E o que a senhora fez com aquele dongle, senhorita Vane? Eu o dei a você. Obrigado. Sem mais perguntas. Ana virou-se para sentar, mas Marcus Thorne disparou como um jack na caixa. Interrogatório. Thorne latiu. Ele marchou em direção a Isabella, seu rosto torcido em um sneer. Senhorita Vane, não é verdade que a senhora está testemunhando hoje porque a senhora Sterling a pagou? Isso não é apenas um shakedown. Isabella riu. Era um som seco e oco. Sr. Thorne, Ana não me pagou 1 centavo. Ela prometeu testemunhar em meu nome quando eu for ao IRS para reivindicar alívio de cônjuge inocente. Ela salvou minha vida. Richard ia me deixar apodrecer na cadeia enquanto ele contava seu dinheiro em um iate. A senhora é uma mulher desprezada, Thorne gritou. A senhora está mentindo para machucar o homem que parou de pagar por suas bolsas de grife. Senhor Thorne, juiz Miller avisou. Eu terminei com ele, Isabella. Limpa da garganta, disse desdenhosamente, olhando para além de Thorne para Richard. E Richard, você deveria verificar sua pasta Projeto Azul. Está vazia. Thorne olhou de volta para Richard. Richard estava digitando freneticamente em seu telefone debaixo da mesa. Seu rosto foi de vermelho a branco fantasma. O telefone caiu de suas mãos no chão. Sr. Sterling? Juiz Miller perguntou. Há um problema? Richard olhou para cima, seus olhos ocos. Acabou, ele sussurrou. Está tudo acabado. O recesso para almoço foi um caso caótico. O corredor fora da sala do Tribunal 4B estava zumbindo. Richard Sterling e Marcus Thorne estavam aglomerados em um canto, gritando em tons abafados. Richard parecia um homem que havia sido empurrado para fora de um avião sem paraquedas. Dentro da sala do tribunal, Ana estava sentada sozinha, comendo uma maçã. Ela estava calma. A parte difícil, a parte emocional, estava acabada. Agora veio a parte cirúrgica. Quando o tribunal foi reconvocado, juiz Miller olhou expectante para Ana. Senhora Sterling, a senhora mencionou em sua declaração de abertura que a senhora moveu os ativos. O tribunal está muito interessado na legalidade desta ação. Eu estou feliz em explicar, Vossa Excelência, Ana disse, levantando-se. Eu gostaria de me chamar à tribuna para apresentar a evidência forense. Muito incomum, juiz Miller murmurou. Mas prossiga. A senhora pode testemunhar do pódio.
Ana montou seu laptop. Ele conectou-se à grande tela de frente para a sala do tribunal. 3 anos atrás, Ana começou, eu notei uma discrepância em nosso orçamento doméstico. Richard alegou que precisávamos cortar a mensalidade dos filhos. No entanto, ele havia acabado de comprar um novo Bentley. Quando eu perguntei a ele, ele me disse que eu não entendia o fluxo de caixa. Ela clicou um botão. A tela acendeu-se mostrando uma complexa teia de transferências bancárias. Richard estava certo. Eu não entendia o fluxo de caixa dele. Então eu aprendi. Eu passei minhas noites estudando atualizações de contabilidade forense e cibersegurança. E eu percebi que Richard, apesar de toda a sua perspicácia nos negócios, era tecnologicamente analfabeto. Ela apontou para a tela. Richard usou um único servidor baseado em nuvem, tanto para a Sterling Dynamics, quanto para nosso sistema pessoal de automação residencial. Ele queria controlar as luzes e o termostato de seu escritório, mas ao ligá-los, ele criou uma ponte. Richard gemeu, colocando a cabeça entre as mãos. Eu não hackeei a empresa dele, Vossa Excelência. Ana disse claramente. Eu não tive que. Eu simplesmente loguei em nossa geladeira familiar. O juiz piscou. Sua geladeira? É uma geladeira inteligente, Vossa Excelência, conectada à nuvem familiar. Richard havia sincronizado seu aplicativo de notas com a conta da família para que ele pudesse ver a lista de compras, mas ele esqueceu de desincronizar suas outras notas, incluindo uma nota intitulada Senhas. Risadas borbulharam da parte de trás da sala. A ironia era sufocante. O grande magnata derrubado por uma lista de compras. Usando essas senhas, eu fui capaz de monitorar o fluxo de fundos para as empresas de fachada que a senhorita Vane mencionou. Mas eu não toquei no dinheiro, ainda não. Eu esperei. Esperou por o quê? Juiz Miller perguntou fascinado. Pela cláusula gatilho, Ana disse. Anexo C. Ela puxou um documento na tela. Parecia uma autorização padrão de transferência bancária. Em 14 de dezembro, 2 semanas antes de pedir o divórcio, Richard me enviou um documento para assinar. Limpa a garganta. Ele me disse que era uma autorização para a viagem de campo escolar de nosso filho. Ele enviou via DocuSign. Ele estava com pressa, gritando comigo para apenas clicar na caixa. Ana fez uma pausa. Eu não apenas cliquei na caixa, eu li os metadados. Richard havia anexado um adendo oculto ao documento, tentando me fazer renunciar aos meus direitos sobre o patrimônio conjugal. Foi uma tentativa fraudulenta de me enganar. Essa é uma acusação séria, Thorne interrompeu fracamente. Eu tenho os logs de metadados aqui, Ana disse, tocando na tecla. Mas aqui está a reviravolta. Eu não assinei a versão dele. Eu modifiquei o PDF. Eu mantive o cabeçalho da viagem de campo escolar. Mas eu mudei o código embutido. Em vez de renunciar aos meus direitos, o documento me concedeu procuração sobre todas as contas vinculadas ao fundo fiduciário da família Sterling por um período de 48 horas. Ela olhou para Richard. Você não leu, Richard. Você apenas viu minha assinatura e o arquivou. Você era tão arrogante, tão certo de que eu era estúpida que você executou o documento sozinho. Objeção, Thorne gritou. Isso é entrapment. Fraude. Não é fraude modificar um contrato antes de assiná-lo, Sr. Thorne. Juiz Miller disse, sua voz escorrendo desdém. É uma contraoferta. Seu cliente aceitou a contraoferta quando ele contraassinou e a arquivou. Exatamente, Ana disse. E nessa janela de 48 horas, eu usei minha procuração legal para consolidar os fundos da Vane Ventures, as contas das Ilhas Cayman e as carteiras de cripto escondidas. E onde está o dinheiro agora? Senhora Sterling, o juiz perguntou. Ana clicou no próximo slide. Um extrato bancário apareceu. O cabeçalho dizia, escrivão do Tribunal de Circuito do Condado de Cook. Conta de garantia. Está aqui, Vossa Excelência. Cada centavo, 42 de $500 mil. Eu não o roubei.
Eu o depositei com o tribunal para garantir uma divisão justa dos ativos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ana não havia roubado o dinheiro. Ela o havia assegurado. Ela o havia superado legalmente, tecnicamente e eticamente. Richard Sterling estava encarando a tela. O número 40, 500 mil, parecia queimar em suas retinas. Ele olhou para Ana. Ela não estava tremendo. Ela não era o rato com quem ele havia casado. Ela era uma leoa que acabava de derrubar uma gazela pela garganta. Você, Richard gaguejou, levantando-se lentamente. Ele parecia desequilibrado. Sua gravata estava torta. Você acha que é tão inteligente? Você acha que isso acabou? Sente-se, Sr. Sterling. O Bife moveu-se para mais perto. Não! Richard gritou, sua voz falhando. Ela me hackeou. Ela usou a geladeira. Isso é ilegal. Eu sou Richard Sterling. Eu construí esta cidade. Ele avançou em direção ao corredor, não para Ana, mas para Naida. Ele estava correndo. Parem ele! Juiz Miller gritou. Mas Richard não foi longe. Enquanto ele empurrava o portão de madeira oscilante, as portas duplas na parte de trás da sala do tribunal se abriram. 2 homens em ternos escuros estavam lá. Eles não eram Bifes. Eles usavam quebra-ventos com 3 letras amarelas nas costas. FBI. Ana olhou para Richard, que havia congelado em seus passos. Oh, Ana disse no microfone, sua voz calma. Eu esqueci de mencionar uma última coisa. Enquanto eu estava revisando os livros Razão, eu encontrei algumas transações que não nos pertenciam. Pagamentos a um certo comissário de zoneamento. Richard virou-se de volta para olhá-la, seus olhos arregalados de horror. Eu não queria ser cúmplice de suborno, Richard, Ana disse suavemente. Então eu encaminhei aqueles arquivos particulares para o Departamento de Justiça na semana passada. O agente principal do FBI deu um passo à frente, algemas brilhando sob as luzes da sala do tribunal. Richard Sterling, o senhor está sob prisão por fraude eletrônica, suborno de um funcionário público e lavagem de dinheiro. Richard desabou. A luta saiu dele como o ar de um pneu furado. Ele olhou para Ana uma última vez. Por quê? Ele grasnou. Eu te dei tudo. Ana olhou para ele diretamente nos olhos. Você me deu uma gaiola, Richard. Eu apenas encontrei a chave. Enquanto eles o algemavam e o levavam, Marcus Thorne começou a enfiar papéis em sua pasta, tentando desaparecer. A sala do tribunal estava em caos. Repórteres estavam gritando. O juiz estava batendo seu martelo, mas Ana apenas ficou lá, respirando fundo. Pela primeira vez em 15 anos, o ar tinha um gosto doce. Mas enquanto as portas pesadas se fechavam atrás de Richard, o telefone de Ana zumbiu no pódio. Era uma mensagem de texto. Remetente desconhecido. Bem jogado, Ana, mas você perdeu uma conta. E ele não é o único que quer isso de volta. Ana encarou a tela. Os tremores em suas mãos ameaçaram retornar. A história não estava acabada. Richard se foi, mas outra pessoa estava observando. A adrenalina que havia sustentado Ana durante o julgamento evaporou no momento em que ela saiu do tribunal e entrou no vento cortante de Chicago. Repórteres enxamearam como mosquitos, seus microfones enfiados em seu rosto, gritando perguntas sobre os 42 milhões de dólares, sobre a prisão de Richard, sobre a amante. Ana os ignorou, flanqueada por 2 oficiais do tribunal que a escoltaram até seu sedã surrado. Ela sentou-se no banco do motorista, suas mãos segurando o volante, até que suas juntas ficaram brancas. Ela encarou o telefone sentado no banco do passageiro. Ele não é o único que quer isso de volta. Quem? Richard era um narcisista, um valentão e um criminoso. Mas ele não era um mentor. Ana sempre suspeitou que outra pessoa segurava a coleira. Alguém que havia guiado Richard de um gerente de nível médio a um titã da indústria. Richard não tinha a disciplina para o tipo de lavagem complexa que ela havia descoberto. Ele era o rosto. Outra pessoa era o cérebro.
Ana dirigiu não para sua casa, mas para um cybercafé 24 horas em um bairro degradado perto do aeroporto O'Hare. Ela precisava de uma conexão que não estivesse ligada ao seu endereço IP doméstico. Ela puxou seu capuz para cima, pagou em dinheiro e sentou-se em uma cabine no canto de trás. Ela abriu seu laptop e logou de volta no espelho do servidor de Richard, que ela havia salvo em um disco rígido externo. Ela havia limpado as finanças para o tribunal, mas ela havia mantido os dados brutos. Ela fez uma busca pela conta 00, a conta fantasma implicada pela mensagem de texto. Nada. Ela tentou reserva de sombra emergência. Nada. Então ela se lembrou de algo que Isabela havia dito na tribuna. Ele disse que era nosso fundo de liberdade. Ana digitou libertas. A tela piscou. Uma partição oculta na unidade desbloqueou. Não era uma conta bancária. Era um diretório de arquivos de vídeo e PDFs escaneados. Ana clicou no primeiro arquivo. Era um vídeo. O carimbo de data-hora era de 3 anos atrás. O cenário era um escritório mal iluminado. Richard estava lá rindo, entregando um envelope grosso para um homem cujo rosto estava obscurecido pela sombra. As licenças de zoneamento para o estádio estão seguras, Sr. Blackwood, Richard disse no vídeo. O prefeito está a bordo. Nós apenas precisamos que o sindicato olhe para o outro lado em relação à qualidade do concreto. O homem na sombra inclinou-se para a frente. O concreto aguentará tempo suficiente para os cheques serem compensados, Richard. Apenas certifique-se de que sua esposa não pergunte por que os custos da fundação são tão baixos. Ana sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o café com corrente de ar. Julian Blackwood. O nome era uma história de fantasma em Chicago. Um consultor para grandes empresas de construção, campanhas políticas e bancos offshore. Ele não tinha título oficial, sem escritório e sem antecedentes criminais. Ele era o homem que você chamava quando você precisava que um problema desaparecesse ou que uma lei se dobrasse até quebrar. Ana percebeu com horror que os 42 milhões de dólares que ela havia apreendido não eram apenas o dinheiro de Richard. Era o capital operacional de Blackwood para um massivo projeto de desenvolvimento ilegal no lado sul, e ela acabara de entregá-lo ao clerc do tribunal. O telefone dela zumbiu novamente. Desconhecido. Você está olhando para os arquivos. Bom, agora você sabe o preço da admissão. Encontre-me no Planetário Adler. 00:30. Venha sozinho, limpa a garganta, ou o próximo vídeo que eu lançar será de seus filhos caminhando para a escola. Ana bateu o laptop fechado. Pânico quente e afiado perfurou seu peito. Ela havia se preparado para lutar contra um marido. Ela não havia se preparado para lutar contra um monstro. Ela ligou para a única pessoa em quem ela podia confiar. A única pessoa que tinha tanto a perder quanto ela. Isabela. Ana disse quando a linha a atendeu. Ana, eu vi as notícias. Nós o fizemos. Richard é o menor de nossos problemas. Ana a interrompeu. Eu preciso que você pegue as crianças na casa da minha mãe. Leve-os para aquela cabana que sua tia possui em Wisconsin. Não pare para abastecer. Não use seus cartões de crédito. O quê? Por quê? A voz de Isabela caiu, tremendo. Porque nós roubamos de Julian Blackwood. Ana sussurrou. E ele quer um reembolso. 00:30 em Chicago nunca é verdadeiramente escura. A poluição luminosa pinta o céu, um roxo machucado. O planetário Adler estava em uma península, projetando-se no lago Michigan, o vento chicoteando da água com a força de um golpe físico. Ana estava perto da estátua de Capernacus, seu casaco bem apertado. Ela parecia pequena contra o pano de fundo do horizonte, mas dentro do bolso de seu casaco, sua mão repousava em um interruptor de homem morto que ela havia montado nas últimas 3 horas. Uma limusine preta subiu pela estrada de acesso, seus faróis cortando a escuridão. Ele parou a 20 pés dela. A porta traseira se abriu. Julian Blackwood saiu. Ele era um homem mais velho, talvez 60, com cabelos prateados
e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Ele usava um casaco de pelo de camelo e se apoiava em uma bengala com cabo de prata. Ele não parecia um bandido, ele parecia um avô. Isso o tornava aterrorizante. Senhora Sterling, Blackwood disse, sua voz suave e culta. Ou devo dizer, senhorita Avanço. Seu pai era um bom advogado. Ele sabia quando resolver. Meu pai morreu de um ataque cardíaco aos 55 por causa do estresse que homens como você colocaram nele. Ana respondeu, sua voz firme apesar do vento de força de vendaval. Estresse é uma escolha, Ana, Blackwood disse, mancando para mais perto. 2 homens grandes em sobretudos saíram do carro e ficaram perto do capô, observando. Assim como a pobreza, assim como a segurança, você fez uma escolha hoje. Você escolheu ser uma heroína. Eu escolhi proteger minha família roubando 40 milhões de minha liquidez. Blackwood riu baixinho. Richard era um tolo. Ele era desleixado. Eu ia cortá-lo de qualquer maneira. Mas você complica as coisas. Esse dinheiro está atualmente congelado em uma conta de garantia judicial. Eu preciso que você o descongele. Eu não posso, Ana disse. É evidência agora. Você tem procuração. Blackwood rebateu. Você modificou o documento. Você pode entrar com uma moção de emergência para retirar o depósito, alegando um erro contábil. Você pode transferi-lo para uma nova conta. Minha conta. E se eu não, Blackwood suspirou. Ana, eu não quero ser desagradável, mas eu sei onde seus filhos vão à escola. Eu sei onde sua mãe joga bingo. Acidentes acontecem. Vazamentos de gás. Falhas de freio. Ana o encarou. O vento picou seus olhos. Ela pensou em seus filhos seguros com Isabella em Wisconsin. Ela pensou nos 15 anos que ela havia passado com medo de Richard. Ela estava cansada de ter medo. O senhor está certo, Sr. Blackwood, Ana disse, dando um passo à frente. Acidentes de fato acontecem, como o acidente de uma queda de servidor. Blackwood franziu a testa. Com licença? Você pensa que eu vim aqui para negociar? Ana tirou a mão do bolso. Ela não estava segurando uma arma. Ela estava segurando um pequeno gatilho remoto, o tipo usado para portas de garagem. Eu liguei a pasta Libertas de Richard, aquela com os vídeos de você subornando o prefeito e o chefe do sindicato, a um programa de dispersão baseado em nuvem. O rosto de Blackwood endureceu. A máscara de avô escorregou. Você está blefando. Estou eu? Ana segurou o controle remoto. Este gatilho reinicia um temporizador. Eu tenho que pressioná-lo a cada 12 horas. Se eu desaparecer, se eu tiver um acidente, o temporizador chega a 0 e cada agência de notícias do New York Times ao Al-Azhar recebe um link para sua coleção de vídeos privados. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelas ondas quebrando. Você está me chantageando, Blackwood disse, uma nota de admiração rastejando em sua voz. Eu estou me engajando em destruição mutuamente assegurada, Ana corrigiu. Contabilidade forense não é apenas sobre encontrar dinheiro, Julian. É sobre encontrar a alavancagem. Blackwood a encarou por muito tempo. Ele olhou para o controle remoto em sua mão. Ele olhou para o horizonte da cidade que ele praticamente possuía. Ele percebeu que a mulher em pé diante dele não era uma dona de casa. Ela era um fósforo em chamas em pé, ao lado de um barril de pólvora. O que você quer? Blackwood perguntou em voz baixa. Eu quero que você deixe minha família em paz. Para sempre, Ana disse. Eu quero que você apague qualquer dívida que Richard te devia. E eu quero que você se certifique de que Richard fique na prisão. Se ele sair sob fiança, se ele conseguir uma sentença reduzida, o temporizador atinge 0. Blackwood soltou uma risada curta e aguda. Você quer que eu seja seu carcereiro? Eu quero que você seja meu fiador. Ana disse, você controla os juízes. Você controla o sistema. Use esse poder para manter Richard preso, porque se ele chegar perto de mim, eu te destruo.
Blackwood bateu sua bengala no pavimento. Claque, claque, claque. Muito bem, ele disse finalmente. O dinheiro na conta de garantia. Deixe o Estado mantê-lo. É uma dedução fiscal. Considere a dívida de Richard paga. Ele virou-se de volta para o carro. Um conselho, Sra. Sterling, Blackwood disse, parando na porta. Se você alguma vez decidir voltar para a profissão legal, me ligue. Eu poderia usar alguém com seu conjunto específico de habilidades. Vá para o inferno, Julian, Ana disse. Nós já estamos lá, minha querida. Nós estamos apenas rearranjando a mobília. Blackwood entrou no carro. O motor ronronou e a limusine deu marcha a ré, virando-se e desaparecendo na noite. Ana estava sozinha no escuro. Ela não apertou o botão no controle remoto. Ela não teve que. O controle remoto era para a porta de sua garagem. Não havia interruptor de homem morto. Não havia temporizador. Ela havia blefado o homem mais perigoso de Chicago com um abridor de garagem e uma mentira confiante. Seus joelhos finalmente cederam, e ela afundou no chão, soluçando, não de tristeza, mas da pura e avassaladora liberação da sobrevivência. Ela havia vencido. Mas a história não estava totalmente acabada. Havia uma ponta solta, uma pessoa que havia permanecido em silêncio durante o julgamento, observando das sombras da sala do tribunal, a quem Ana não havia notado até que ela revisou as fitas. Sua sogra. 3 dias após o confronto no planetário, o barulho finalmente parou. Richard havia tido a fiança negada, considerado um risco de fuga massivo dados seus ativos escondidos e agora apreendidos. As incursões do FBI na Sterling Dynamics haviam cessado. Os agentes levando caixas de evidências que Ana sabia que apenas confirmariam o que ela já havia dado a eles. Isabela estava de volta na cidade, finalizando seu acordo de imunidade e planejando abrir uma pequena padaria, seu sonho real, antes que Richard a transformasse em um acessório corporativo. Ana estava hospedada na modesta casa de 2 quartos de sua mãe nos subúrbios. O silêncio era chocante. Por 15 anos, sua vida havia sido barulho. As demandas de Richard, as festas de Richard, os humores voláteis de Richard. Agora havia apenas o zumbido da geladeira velha de sua mãe, um eletrodoméstico reconfortante e não inteligente que não podia espiá-la. Ela estava bebendo chá, observando seus filhos brincar no quintal quando um mensageiro chegou. Ele não dirigia uma van marcada. Ele dirigia um sedã preto elegante. Ele entregou a Ana um único envelope feito de papel creme texturizado grosso. Não havia endereço de remetente, apenas um selo de cera impresso com um S ornamentado. Dentro havia um único cartão. Stonehaven Estate, Lago Genebra. Amanhã, 14 horas. Não se atrase. Não era um pedido. Era uma convocação da única pessoa que Richard realmente havia temido, sua mãe Constance Sterling. Ana havia encontrado Constance apenas um punhado de vezes em 15 anos. Constance desaprovava Richard casar com uma Vance. Ela considerava contadores forenses pouco mais do que pessoas de ofício glorificadas. Ela havia pulado o casamento, enviando um vaso de cristal baccarat em vez disso. Ela era a matriarca do antigo dinheiro sterling, dinheiro que antecedia os empreendimentos tecnológicos chamativos de Richard em 3 gerações. Ela vivia em reclusão, puxando cordas que poucas pessoas sequer sabiam que existiam. Ana considerou ignorá-lo. Ela havia derrotado o marido, neutralizado a amante e outloved o mafioso. Por que andar na cova do leão agora? Mas a curiosidade e uma sensação persistente de que o tabuleiro não estava muito claro a impulsionaram a aceitar. No dia seguinte, Ana dirigiu seu Ford Focus, alugado através dos portões de ferro podre de Stonehaven. A propriedade era massiva, uma mansão de pedra extensa construída nos anos 1920, projetada para intimidar em vez de acolher. Um mordomo a mostrou para a biblioteca. A sala cheirava a couro antigo, fumaça de charuto e lavanda seca. Sentada perto da lareira em uma poltrona de encosto alto, estava Constance Sterling.
Aos 78, ela era frágil fisicamente, mas seus olhos eram tão afiados e frios quanto diamantes. Ela não se levantou quando Ana entrou. Ela apenas gesticulou para a cadeira oposta a ela com uma mão pesada por anéis antigos. Você parece cansada, Ana, Constance disse. Sua voz era baixa, rouca, como folhas secas soprando sobre o pavimento. Tem sido uma longa semana, Constance. Ana respondeu, não pegando o assento imediatamente. Ela estava ereta, recusando-se a ser subordinada nesta sala. Constance permitiu um fantasma de um sorriso. Sente-se, menina. Você ganhou o direito de sentar nesta casa. Ana sentou-se, mantendo suas costas retas. Por que estou aqui? Se você quiser me ameaçar pelo que eu fiz ao seu filho, economize seu fôlego. Julian Blackwood já tentou. Constance soltou uma risada estridente. Julian, um bruto útil, mas que carece de imaginação. E Richard, seu rosto escureceu, não com tristeza, mas com desgosto. Richard foi uma decepção muito antes de você se casar com ele. Ele era barulhento, ele era desleixado. Ele confundiu gastar dinheiro com ter poder. Ana franziu a testa confusa. A senhora não está brava por eu tê-lo colocado em prisão federal? Brava. Constance inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando. Minha querida, eu estou aliviada. Richard estava sangrando a reputação da família com seus assuntos tawdry e sua lavagem desajeitada. Eu ia ter que cortá-lo de qualquer maneira. Você me salvou o trabalho. Ela estendeu a mão para uma xícara de chá de porcelana, sua mão tremendo ligeiramente. Eu assisti aos feeds do julgamento, Constance murmurou. O hack da geladeira, engenhoso, o DocuSign modificado, elegante e blefando Julian Blackwood com um abridor de porta de garagem. Ela olhou para Ana com respeito genuíno. Essa Ana era Sterling puro. O ar na sala parecia mudar. Você não apenas derrotou meu filho. Constant disse suavemente. Você o auditou. Você o desmantelou peça por peça, usando sua própria arrogância como alavancagem. Foi a coisa mais competente que alguém carregando o nome Sterling fez em 20 anos. Eu não sou mais uma Sterling, Ana disse friamente. Assim que a papelada for processada, eu sou Ana Vance novamente. Nomes são apenas rótulos em ativos. Constance acenou com a mão desdenhosamente. O que importa é capacidade. E eu estou morrendo, Ana. A admissão pairou no ar. Câncer. 6 meses no máximo. Constance declarou fatualmente. E eu tenho um problema. O Sterling Trust, o dinheiro real, não os amendoins com os quais Richard estava brincando na Sterling Dynamics, precisa de um administrador. Vale bilhões. Ele controla imóveis, rotas marítimas, interesses agrícolas. Ele requer alguém implacável, inteligente e financeiramente forense para administrá-lo. Ela olhou diretamente para Ana. Você quer que eu administre o fundo fiduciário da família? Ana sussurrou atordoada. Depois que eu destruí seu filho, porque você o destruiu, limpa a garganta. Constance corrigiu. Você provou que tem um instinto assassino que ele não tinha. Você entende alavancagem. Você entende silêncio. Você entende que o jogo real não é jogado em salas de tribunal. É jogado nas margens dos livros razão. Constance alcançou uma pequena caixa de madeira ao lado de sua cadeira. Ela tirou um pesado anel de sinete de ouro, gasto e liso pelo tempo. Limpa-lhe a garganta. Richard nunca usou isso. Ele não era digno disso. O fundo fiduciário está atualmente sendo gerenciado por um conselho de velhos homens grisalhos que estão aterrorizados comigo. Quando eu morrer, eles o saquearão. Ela segurou o anel para Ana. Assuma o leme, maneira. Não como esposa de Richard, como sua substituta. Administre o império. Assegure o futuro de seus filhos, não com míseros 40 milhões, mas com uma dinastia. Ana encarou o anel. Era tudo o que ela havia lutado para escapar. Era o símbolo da gaiola da qual ela acabara de escapar.
Mas enquanto ela olhava para ele, ela percebeu algo. A gaiola de Richard havia sido construída de ignorância e medo. Este era poder. Capacidade pura não diluída. Ela pensou em Blackwood lá fora, rearranjando sua mobília. Ela pensou nos outros predadores no mundo que veriam uma mãe solteira com 40 milhões como um alvo. Então ela pensou em si mesma de pé naquela sala do tribunal, a adrenalina correndo por suas veias enquanto ela os superava a todos. Ela não havia odiado a luta, ela o havia amado. Anna Vance, a contadora quieta que assava pão doce, estava morta. Richard a havia matado anos atrás. A mulher que permaneceu era algo completamente diferente. Anna estendeu a mão e pegou o pesado anel de ouro. Era frio contra sua pele. Sob uma condição, Anna disse, sua voz imóvel. Nomeie-o, Constance disse, seus olhos brilhando. O fundo fiduciário é limpo. Sem mais Blackwoods. Sem mais subornos. Nós ganhamos dinheiro do jeito difícil sendo mais inteligentes do que todos os outros. Constance Sterling sorriu. Um sorriso real aterrorizante que mostrou todos os seus dentes. Oh, minha querida, a velha mulher sussurrou. Eu estava esperando que você dissesse isso. Bem-vinda à família. Anna saiu de Stonehaven 1 hora depois. O sol estava se pondo, lançando longas sombras pela propriedade que agora era efetivamente dela para comandar. Ela pensou de volta naquele primeiro momento na sala do Tribunal 4B, o momento em que Marcus Thorne fez sua declaração de abertura, e Richard recostou-se em sua cadeira e riu baixinho. Ele havia rido porque ele pensou que ela era fraca. Ele havia rido porque ele pensou que sabia as regras do jogo. Anna deslizou o pesado anel de sinete de ouro em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente. Richard estava certo sobre uma coisa. Era engraçado. Mas enquanto ela ligava o motor de seu carro alugado barato, deixando o passado para trás para reivindicar seu futuro, Anna sabia a verdade que Richard havia aprendido tarde demais. Ela sempre teve a última risada. Uau! Apenas uau! De uma vítima de abuso financeiro a chefe de uma dinastia de bilhões de bonecas, Anna não apenas venceu o divórcio. Ela executou uma aquisição hostil de todo o império familiar. Richard está em uma cela e a mulher de quem ele riu está agora usando a coroa. É a história de vingança definitiva porque ela não apenas sobreviveu a ele, ela o substituiu. Esta história prova que você nunca deve subestimar alguém apenas porque eles permaneceram em silêncio. Às vezes eles não estão sendo passivos. Eles estão apenas coletando dados. Se esta saga o manteve na ponta de sua cadeira, por favor, esmague esse botão de curtir. Vamos conseguir que este vídeo chegue a 10.000 curtidas pela vitória de Anna. Certifique-se de se inscrever no canal e tocar o sino de notificação, porque temos outro drama inacreditável da vida real chegando na próxima semana que você não quer perder. E eu quero ouvir de você nos comentários. Você acha que Anna fez a escolha certa assumindo o Sterling Trust? Ou ela deveria ter se afastado completamente? Me diga abaixo. Obrigado por assistir e eu vejo você no próximo.